Muito boa noite. Está começando mais um Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, agora, boa noite, Marcelo Campos. Boa noite, Ronaldo Rosas. Uma boa noite aí para você que acompanha a gente em mais um Papo da Madrugada. Pois é, Marcelo, tá chovendo dinheiro no Brasil, viu? Dá só uma olhada aí. Suspeito joga mala de dinheiro pela janela em operação contra Rio Previdência. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a investigados, em Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina. Olha, quando a gente acha que já viu tudo no Brasil, né, Marcelo? Sempre aparece alguém inovando, Ronaldo. Dessa vez, a novidade foi uma espécie de delivery reverso de dinheiro pela janela, né? Pois é, durante uma operação da Polícia Federal em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, um dos investigados resolveu jogar uma mala cheia de dinheiro pela janela do apartamento. Olha, eu fico imaginando a cena, né? O pessoal lá embaixo pensando, será que é promoção ou choveu dinheiro, né? Bem, brincadeiras à parte, o caso é muito sério, né? A operação investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Rio Previdência e o Banco Master, né? E segundo as investigações, o fundo teria investido aí cerca de 970 milhões de reais em letras financeiras do Banco Master. Isso aconteceu entre 2023 e 2024. E o detalhe, Marcelo, que chamou bastante a atenção da Polícia Federal é que, antes da operação, já havia indícios de retirada de bens do apartamento. Ou seja, a mala voadora pode ser só uma parte da história, né? A suspeita é de ocultação de provas e até obstrução de investigação. Pois é, mandados foram cumpridos no Rio e também em Santa Catarina, em endereços ligados aos investigados. Agora, uma coisa é certa, Marcelo. Quando alguém começa a jogar dinheiro pela janela, é porque a situação não está nada tranquila, né? Exatamente, porque quem tem tudo em ordem geralmente não faz mudança de valores, né? Essas pessoas não fazem isso, sobretudo nesse modo emergencial e aéreo, né? E esse caso levanta uma questão importante, como investimentos de valores tão altos, né, envolvendo dinheiro público. Engraçado é que passam alertas e ninguém vê nada, né? Isso aí não aconteceu de uma hora para outra. Pois é, ninguém vê nada, né? Essa pergunta muita gente está fazendo, viu? A investigação agora busca entender o destino dos recursos e quem são os responsáveis, né? Enquanto isso, o episódio da mala virou símbolo de uma coisa que a gente já conhece bem, né? Quando a fiscalização chega, aí a pressa aparece. Pois é, e aqui no Papo da Madrugada a gente continua acompanhando, né? Porque, pelo visto, essa história ainda pode render novos capítulos, né, Marcelo? E a gente espera, né, que da próxima vez as notícias sejam de dinheiro aplicado e não de dinheiro voando pela janela. Cara, e o Flávio Bolsonaro, hein, tá deixando a esquerda de cabelo em pé, né? Saiu outra pesquisa que mostra a situação dele melhorando na disputa presidencial. Olha essa matéria que saiu na Jovem Pan News. Atualizado sobre a pesquisa, então, posta da futura Apex, né, esse levantamento que foi feito em relação ao segundo turno, Lula aparece atrás de Flávio Bolsonaro e também do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, caso dispute as eleições de 2026 ao Planalto.
E com os outros candidatos, possíveis candidatos, alguns já se colocaram, né, como pré-candidatos nas eleições do ano que vem, aliás, nas eleições desse ano, né, entre Ratinho Júnior, também o Romeu Zema, também o Caiado, além do Eduardo Leite, e tem um empate praticamente técnico. Então a gente tem no cenário o Flávio Bolsonaro com 48% das intenções de voto no segundo turno, o Lula aparece com 42%, quando é posto o Tarcísio aparece com 47%, o Lula com 41%, aí o Ratinho Júnior com 45%, o Lula com 42%, o Lula aparece à frente de Ronaldo Caiado com 43,1%, já o Caiado com 42%, então dentro da margem de erro, que é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ainda tem esse empate técnico. Lula aparece à frente de Romeu Zema, mas também por 1 ponto de diferença, Lula com 43 e Romeu Zema com 42. Aí o Eduardo Leite, que tem uma margem um pouquinho melhor. O Lula aparece com 42 e o Eduardo Leite com 38,5% das intenções de voto. E aí se coloca Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O Flávio leva melhor com 40% das intenções de voto e o Tarcísio de Freitas com 35%. Claro que ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, mas esses levantamentos eles são extremamente importantes para balizar também quais serão os vices, o que os partidos vão fazer e de que forma vão se articular, se preparar para as eleições deste ano à presidência da República. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações, Fernando. E o clima político já começou a esquentar, né? Mesmo faltando tempo para a próxima eleição presidencial, hein, Marcelo? Pois é, Ronaldo. E você sabe, né, que pesquisa no Brasil é igual a previsão do tempo, né? Muda rápido, mas sempre dá o que falar. A novidade é que um novo levantamento aí de opinião está apontando o senador Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula em um cenário aí de disputa presidencial. E olha, você sabe que não foi só isso, né? O estudo também mostra que o senador aparece com menor índice de rejeição do que o do atual presidente. Olha que coisa. Ou seja, né, além de crescer nas intenções de voto, ele estaria enfrentando menos resistência entre os eleitores. Exato, e em política, rejeição é um fator decisivo, né? Porque voto você pode conquistar, mas rejeição alta é uma coisa difícil de reverter. Esses números indicam aí um movimento interessante no cenário político brasileiro, né? Mostram que o eleitorado continua bastante dividido, mas está atento aí às alternativas que estão surgindo. E também reforçam que a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro tem muita força em parte significativa da população, né? Claro que a gente não pode esquecer, Marcelo, que pesquisa é retrato do momento, né? Não é resultado final da eleição. Exatamente, até porque no Brasil a campanha mesmo só começa quando aparece jingle, santinho, sei lá nem se ainda existe santinho na atual conjuntura, né? E também promessa de tudo quanto é tipo, né? Agora, um outro ponto importante é acompanhar a metodologia, o instituto responsável e a margem de erro, né? Esses detalhes fazem toda a diferença na leitura dos números. Mas uma coisa é certa, Ronaldo, quando começam a surgir aí cenários com novos nomes competitivos, aí o jogo político ganha uma outra dinâmica, né? Mas o que a gente está vendo, rapaz, é que os outros que se consideram aí potenciais candidatos para essa disputa presidencial, eles ainda não decolaram. E você vê que o Flávio Bolsonaro nem começou a fazer campanha, né? Parece que ele vai ser um fenômeno muito parecido com o pai, com o que o pai foi, né? Pois é, e os políticos convencionais que tentam encontrar uma forma de tirar o Flávio da disputa têm aumentado a movimentação nos bastidores, também as articulações, e parece, né, que eles estão muito preocupados com essa ascensão, né, Marcelo? Pois é, porque no fim das contas, pesquisa boa mesmo é aquela que vira voto na urna.
E a gente sabe que são poucos os institutos que a gente pode levar a sério, né? Basta a gente lembrar o que aconteceu na eleição em que o Bolsonaro lá atrás virou presidente. Todo mundo dizia que qualquer um podia ganhar, menos ele. Olha o que aconteceu. Mas até a eleição a gente sabe que muita coisa pode mudar, né? Bem, a gente segue acompanhando os números e principalmente o humor do eleitor, né? Porque, como a gente sabe, em política brasileira, a única certeza é a surpresa. E o Brasil segue afundando no ranking global da corrupção. Porra, que vergonha, cara. Evidentemente, nós não estamos falando de uma pesquisa, é sempre bom esclarecer isso para a audiência. Trata-se de uma série de ferramentas que vocês nessa ONG utilizam para estabelecer o que vocês descrevem como uma percepção da situação. Isto é subjetivo, por definição. Agora, nessa percepção, Bruno, quando vocês se referem ao ano de 2025 no Brasil, vocês colocam uma série de elementos que são não só a percepção do que as pessoas têm daquilo que está sendo desviado, roubado, corroído pela corrupção, mas do papel das instituições. E aí o ponto de interrogação que vocês colocam é preocupante. O que está acontecendo? Bom, começando falando um pouco da metodologia geral do índice, porque, como você bem pontuou, está no nome da ferramenta, é o índice de percepção da corrupção. Por que percepção? Por que subjetividade? A corrupção é um fenômeno invisível, né? Então, a corrupção que nós podemos medir empiricamente, contar, né, com casos, é a corrupção que deu errado, né, a que apareceu. A que deu certo ou está dando certo, ela fica abaixo do radar, não dá para medir. Então a gente tem que ter algum aproximador. E o aproximador que a Transparência Internacional usa desde 1995 é a percepção, mas uma percepção de especialistas, né? Em geral são pessoas ligadas a áreas de negócios com o país, acadêmicos, estudiosos do país e juristas. Em geral são esses três públicos. E nós fazemos a compilação de fontes, até 13 fontes de institutos renomados globais. E o Brasil, ele vem numa trajetória ruim, de piora da percepção, e chegando num patamar aí da 107ª posição, que é a pior na série histórica do ranking, a pior para o Brasil, e ali estagnou, né? As variações que tem tido nos últimos anos, elas são estatisticamente insignificativas, né? Teve uma derrocada e não está conseguindo voltar, né? Esse é o cenário. Tem várias razões que nós podemos interpretar para isso, e por isso nós fazemos a retrospectiva junto com o índice, mas não quer dizer que os fatos isolados e relatados eles têm causalidade direta com o resultado do ranking. Eles servem para nós refletirmos qual é o estado de coisas e principalmente para onde a gente deve ir. Que coisa, hein, Marcelo? E o Brasil, mais uma vez, não aparece em uma posição confortável, né? Você vê que esse estudo analisa a percepção sobre corrupção no setor público e leva em conta o que veio à tona, né? Especialmente os casos de corrupção que não deram certo e acabaram sendo revelados. Agora veja que não é só a corrupção em si, é o quanto a população, o mercado e as instituições internacionais acreditam que ela existe e continua acontecendo, né? É isso aí. Você viu na entrevista com o responsável pela ONG que ele destacou justamente isso? A percepção piora quando escândalos envolvem figuras importantes e diferentes esferas do poder. E aí entra um ponto delicado, né? Hoje, muitos analistas avaliam que decisões do governo, do judiciário e também do Congresso acabam alimentando aí essa sensação de impunidade ou até mesmo de falta de controle. E quando a percepção piora, o impacto vai muito além da política, né? Ele afeta investimento, confiança internacional e até o próprio crescimento da nossa economia. Porque eu vou te dizer uma coisa, nenhum país prospera de forma consistente quando a regra do jogo
parece instável quando a população não confia mais nas instituições, né? O problema, Ronaldo, é que o Brasil tem um histórico pesado nesse assunto, né? Nos últimos anos a gente viu aí uma sequência de grandes escândalos. Pega lá atrás o Mensalão, depois veio o Petrolão, os desdobramentos da Lava Jato, os problemas em fundos públicos, agora esses novos casos envolvendo o roubo dos aposentados e esse caso do Banco Master, que ainda vai arrastar muita gente para o centro do furacão, né? A sensação que fica para muita gente é sempre a mesma, né? Quando parece que a gente chegou ali no limite, aí surge um novo episódio ainda maior do que o anterior. E isso aí gera um efeito muito perigoso, né? Que é o desgaste da confiança. Antes a desconfiança era mais voltada aí aos políticos, né? O pessoal já olhava para o político meio de lado. Hoje a crise de credibilidade já atinge outras instituições, o Executivo e, pior, o Supremo Tribunal Federal, né? E sem confiança institucional não há segurança jurídica, né? Sem segurança jurídica não há investimento. E sem investimento, o crescimento não vem. Você viu o que a Lava Jato revelou, né? E o Supremo também contribuiu para essa percepção de grande corrupção do país, quando anulou o que já tinha sido decidido em 3 instâncias por inúmeros juízes e desembargadores. A pergunta que fica é direta, né? Como um país pode prosperar com tantos escândalos recorrentes? A resposta, Ronaldo, ela passa por transparência, punição efetiva e também instituições fortes, do que a gente não tem no momento. E isso independente de quem esteja aí no poder. Porque a corrupção não é um problema de um partido ou só de um governo específico. Ela hoje no Brasil é um problema estrutural. E aí, quando ele não é enfrentado de forma simples, ele compromete o futuro do país todo. O maior desafio do Brasil não é apenas crescer, é recuperar a confiança. Porque sem confiança não existe estabilidade. E sem estabilidade, o futuro realmente fica incerto. E por falar em confiança institucional, você viu a última do ministro Gilmar Mendes, né? Ele votou pela descriminalização do porte de cocaína para consumo próprio. Caramba, hein? Essa decisão provocou reações fortes no meio político e também na sociedade, né? Porque, para muitos críticos, a medida está representando aí um passo muito perigoso na flexibilização das leis sobre drogas. Não sei se você viu, mas a deputada Carol de Tone classificou aí a proposta como inaceitável, né? Afirmando que tratar a droga pesada como questão de escolha individual, isso está ignorando os impactos sociais e também familiares. E esse aí, para mim, é o ponto central do debate. A cocaína não é uma substância leve. Ela está associada a dependência severa, a problemas neurológicos, cardiovasculares e também a um alto potencial de destruição pessoal e familiar. Você vê que, além dos danos à saúde, você tem um impacto social enorme, porque o vício ele desestrutura famílias, compromete carreiras, afeta os jovens e gera um ciclo de sofrimento que é muito difícil de interromper. Outro aspecto levantado por especialistas em segurança pública, Marcelo, é o possível efeito indireto no crime organizado, né? Isso porque o consumo continua sendo a base do financiamento de facções criminosas. Quanto maior a demanda, né, maior o poder econômico dessas organizações, né? E essas facções, elas não atuam apenas no tráfico, né? Muitas vezes elas estão ligadas aí a crimes como lavagem de dinheiro, armas ilegais, via tráfico de armas, né? Violência urbana e até expansão territorial, como a gente está cansado de ver aqui no Rio de Janeiro.
Os críticos da medida também questionaram aí o papel do judiciário nesse tipo de decisão, porque eles argumentam, né, que mudança dessa magnitude não tem nada a ver com o Supremo, isso tem que ser resolvida pelo Congresso Nacional. Por outro lado, você tem aqueles defensores de políticas de descriminalização. Eles costumam argumentar que o foco deveria estar no tratamento do usuário e não apenas na punição. Mas quando o debate envolve drogas pesadas como a cocaína, a preocupação aumenta, justamente pelos riscos à saúde pública e pelos efeitos sociais mais graves, né? Pois é. E a pergunta que fica é a seguinte, né? Até que ponto a flexibilização vai reduzir o problema? Será que não vai acabar ampliando os danos? Eu sou por essa segunda possibilidade, né? Porque o desafio é encontrar um equilíbrio entre saúde pública, segurança e responsabilidade social. Porque o que está em jogo, no fim das contas, não é apenas uma discussão jurídica, né? É o impacto que isso causa na sociedade como um todo. E também um impacto nas famílias e no futuro de muitos jovens. Porque você vê, em se tratando de judiciário, pode ter coisa muito pior por trás disso tudo. Você vê que tem PCC ligado ao escândalo do Banco Master, que envolve muita gente, e até agora compromete o Toffolo e o Alexandre de Moraes. Ressorte da família de um, contrato milionário com o escritório da mulher do outro. E isso sem contar o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e os homens de confiança do Lula, o Guido Mantega e o Jacques Wagner. Agora vem essa história de descriminalizar o uso da cocaína. Para pensar e analisa a quem isso interessa. Pois é, a quem isso interessa, né? Você lembra que nós ficamos de mostrar uma outra parte da entrevista que o empresário Luciano Hang deu ao Pânico da Jovem Pan News. Agora, como tem muita coisa interessante e o nosso tempo já está quase no fim, vamos deixar para ver essa entrevista na semana que vem. Mas antes de encerrar o programa de hoje, nós não podemos deixar de falar de um assunto que está movimentando os bastidores de Brasília e levantando muitas preocupações sobre a relação entre poder econômico e instituições. Estamos falando das informações que teriam sido encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master, que foi também desbloqueado pela Polícia Federal. Pois é, Ronaldo. Segundo o jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, pessoas que tiveram acesso aí ao material relataram dois tipos principais de conteúdo. O primeiro indicaria uma relação de grande proximidade pessoal entre o Vorcaro e o ministro do Supremo, o nosso amigo Dias Toffoli. Já o segundo envolve conversas atribuídas a um primo do banqueiro, com menções a possíveis pagamentos que teriam ligação aí com o ministro. Segundo os relatos, isso aconteceu em linguagem direta ou até mesmo cifrada. Esse mesmo familiar teria participado aí de negociações envolvendo a venda daquele resort Taiaiá numa operação que também menciona pessoas ligadas ao entorno do ministro. E aí? Agora, Marcelo, é importante a gente destacar que essas informações são relatos sobre o conteúdo analisado e fazem parte de investigações em andamento, né? Até o momento, são apurações que ainda precisam ser confirmadas oficialmente e analisadas pelas instâncias competentes. Mas que é uma aberração, putz, é mesmo, hein? Mais uma, né? A gente só vê aberração nesse país. Mas esse caso, ele levanta duas questões institucionais importantes. A primeira é esse vazamento dessas informações, né? Porque, segundo as análises de quem está atuando aí nos bastidores, a divulgação foi estratégica. Porque, diante de um clima de desconfiança sobre a preservação das provas, essa foi a melhor medida, vaza a informação. Ninguém vai apagar isso depois e ninguém vai saber de nada, né? A segunda questão ainda é mais delicada. A Polícia Federal teria procurado diretamente aí o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, para entregar o material e pedir providências. Veja que quando uma investigação envolve um ministro da mais alta corte do país,
cuidado institucional tem que ser redobrado, né? Justamente para preservar a credibilidade do judiciário e as provas que foram colhidas, né? Os especialistas aí estão apontando que em situações assim, transparência, investigação rigorosa e um eventual afastamento cautelar, que nesse caso é necessário, são medidas que protegem a instituição e não o contrário. Bom, isso porque o maior risco não é a investigação em si, né? O maior risco é a perda de confiança da sociedade nas instituições. Concorda comigo? Com certeza. E confiança institucional é a base do Estado de Direito. Sem ela, as decisões judiciais elas passam a ser questionadas não pelo mérito, mas pela suspeita, né? Bem, agora o país aguarda os próximos passos, né? O que está em jogo não é apenas um caso individual, é a credibilidade do nosso Supremo, né? E em momentos assim, a resposta das instituições precisa ser rápida, transparente e firme. Só que tem uma coisa, Ronaldo. A gente sabe que as respostas das nossas instituições vão ser lentas, sigilosas e completamente escorregadias. E são essas atitudes, rapaz, que acabam minando a confiança. Porque quando a confiança na justiça é abalada, o impacto vai muito além de um processo, né? Bem, agora vamos terminar o programa de hoje no ritmo do carnaval, né? Vamos lá. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Banco Master. Esse tem dinheiro de montão. Pra livrar de todos os seus problemas, deu uma nota preta para a mulher do Xandão. Banco Master. Esse tem dinheiro de montão. Pra livrar de todos os seus problemas, deu uma nota preta para a mulher do Xandão. Toffoli Lewandowski, que deste banco foi o grande conselheiro. Imagine o tanto de grana que o Vocário deu para os seus companheiros. Vejam que caso imoral, Toffoli peitando a Polícia Federal. No nosso banqueiro ninguém mexe, é blindado e protegido pelo STF. No nosso banqueiro ninguém mexe, é blindado e protegido pelo STF. Cai, 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 cai todos esses corruptos, inclusive o Moraes. Cai, 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 cai todos esses corruptos, inclusive o Moraes. Banco Master. Esse tem dinheiro de montão. Pra livrar de todos os seus problemas, deu uma nota preta para a mulher do Xandão. Banco Master. Esse tem dinheiro de montão. Pra livrar de todos os seus problemas, deu uma nota preta para a mulher do Xandão. Toffoli e Lewandowski, que desse banco foi o grande conselheiro. Imaginem o tanto de grana que o Vocário deu para os seus companheiros. Vejam que caso imoral, Toffoli peitando a Polícia Federal. No nosso banqueiro ninguém mexe, é blindado e protegido pelo STF. No nosso banqueiro ninguém mexe, é blindado e protegido pelo STF. Cai, cai, cai. Ih, meu compadre, é corrupção pra todo lado, na presidência, no Senado, no Congresso e agora no Judiciário. Tá todo lado, o Brasil não tem jeito. Cai, 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 cai todos esses corruptos, inclusive o Moraes. Quem quer dinheiro? Cai, 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 cai todos esses corruptos, inclusive o Moraes. Os caras são geniais, né? Muito boa essa marchinha, né? Que tudo corra bem para você que assiste a gente neste carnaval. Aproveite bem esses dias e até a semana que vem. Um beijão grandão para todo mundo.
Valeu mesmo pela companhia, que você tenha um ótimo carnaval e continue ligado aqui no instantenews.1. Na semana que vem, nós vamos estar de volta aqui com mais um Papo da Madrugada. Tchau!